tarde, me chamo Bruna Almeida. Nesse vídeo eu irei fazer para vocês uma breve apresentação sobre o sistema linfático e o líquido intersticial. O sistema linfático ele é uma rede de vasos, glândulos e tecidos que desempenham um papel crucial no sistema imunológico e na manutenção de equilíbrios de fluidos do nosso corpo. Ele vai ajudar a drenar o excesso de fluidos dos tecidos, transporta células imunológicas e remove toxinas e resíduos do nosso corpo. Principais componentes do sistema linfático são vasos linfáticos. Eles vão transportar a linfa, um líquido que contém glóbulos brancos, proteínas e outros componentes. Glândulos linfáticos, eles vão filtrar a linfa e abrigam as células imunológicas que ajudam a combater infecções. O baço, ele remove células sanguíneas velhas e ajuda a filtrar infecções. O timo produz células T importantes para respostas imunológicas. As amígdalas e adenoides ajudam a proteger contra infecções, especialmente na região da garganta. As funções principais do sistema linfático são imunidade, que combate infecções e doenças, drenagem de fluidos, mantém o equilíbrio de fluidos do nosso corpo e absorção de gordura, transporta lipídios da digestão para a corrente sanguínea. Durante a circulação do sangue, juntamente com alguns glóbulos brancos, sai dos vasos sanguíneos sob pressão um pouco de líquido que entra nos espaços entre as células corpóreas. Tal espaço vai ser denominado espaços intersticiais e formando o chamado fluido intersticial ou líquido intercelular. Esse fluido é uma solução aquosa, clara e transparente, presente entre as células de organismos multicelulares e é composto por aminoácidos, açúcares, ácidos gráficos ou coenzimas, neurotransmissores, sais, produtos residuais das células e também por hormônios. A composição do fluido depende das trocas entre as células, do tecido biológico e também do sangue. Isso significa que o fluido intersticial tem uma composição variada em diferentes áreas do corpo. O fluido intersticial é produzido a partir do plasma, pela filtração através das paredes dos capilares, preenchendo os espaços intersticiais. E também o excesso desse líquido intersticial é drenado pelos capilares linfáticos, onde é chamado de linfa, e é transportado para o pescoço, onde ele é devolvido para o sangue na veia subclávia esquerda. A linfa é um fluido resultante da drenagem do líquido intersticial e é muito rica em gorduras, absorvidas pelos capilares linfáticos do intestino. É por causa dessa gordura que a linfa tem um aspecto leitoso, principalmente após uma refeição abundante. E é através da linfa que os linfócitos, as células do nosso sistema imunológico, chegam ao nosso sangue. Depois de passar pelos glândulos linfáticos e entrar na veia cava, a linfa se mistura com o sangue ali existente, aumentando o seu volume. Mas logo o volume do sangue circulante do corpo volta à normalidade. Por quê? Porque durante a circulação, todo o líquido intersticial é formado preenchendo os espaços presentes entre as células e capilares sanguíneos, o que diminui o volume do sangue. Uma das principais funções do sistema linfático, formado por vasos linfáticos e órgãos linfóides, é recolher e retornar o fluido intersticial ao sangue. Em média, uma pessoa adulta possui cerca de 10 litros de líquido intersticial presente no seu corpo. Quando a concentração desse líquido é elevada nos espaços intercelulares dos tecidos do corpo, ocorre um edema, que é um inchaço, que é devido à relação perturbada entre o plasma do sangue e o líquido intersticial.
desequilíbrio entre a pressão hidrostática e ancótica. Esta perturbação pode resultar de vários fatores, incluindo a retenção de eletrólitos, especialmente o sódio, que é encontrado em abundância no famoso sal de cozinha, que provoca o aumento na pressão sanguínea. O ideal é que adultos insiram de 4 a 6 gramas de sal por dia para evitar possíveis complicações como hipertensão arterial. Bom, o sistema linfático ele desempenha um papel importante na regulação de líquidos corporais e também na regulação da concentração de proteínas no líquido intersticial. Ele funciona como um complemento ao sistema circulatório, drenando o excesso de líquidos e proteínas que se acumulam no espaço intersticial. As proteínas são fundamentais para diversas funções biológicas, como a manutenção da imunidade e a coagulação sanguínea. No entanto, durante a troca de fluidos entre os capilares sanguíneos e os tecidos, uma parte dessas proteínas extravasa para o líquido intersticial, não podendo retornar diretamente ao sistema circulatório. E é aí que o sistema linfático entra em ação. O sistema linfático coleta as proteínas presentes no líquido intersticial, transportam através dos vasos linfáticos até os linfonodos e finalmente de volta à corrente sanguínea. Esse processo de remoção das proteínas evita um aumento descontrolado da sua concentração no espaço intersticial, o que poderia gerar aumento da pressão osmótica local, atraindo mais água para os tecidos, causando assim edemas. O sistema linfático remove as proteínas que extravasam dos capilares para o interstício por meio dos vasos linfáticos, que atuam como um sistema de drenagem. E esse processo ocorre da seguinte maneira. Primeiro, as proteínas que saem dos vasos sanguíneos para o espaço entre as células são absorvidas pelos capilares linfáticos, que possuem paredes finas e permeáveis. Em seguida, dentro dos vasos linfáticos, válvulas unidirecionais garantem que a linfa, contendo proteínas e o líquido captado, siga em direção ao sistema venoso, sem refluxo. Depois, a linfa é impulsionada principalmente por movimentos do corpo, como contrações musculares e a respiração. Esses fatores impulsionam o fluxo linfático, permitindo que as proteínas sejam transportadas através da rede de vasos linfáticos. Por fim, a linfa passa pelos gânglios linfáticos para ser filtrada e depois é levada ao sistema circulatório pelos ductos linfáticos, que conectam-se às grandes veias próximas ao coração. Portanto, o sistema linfático desempenha um papel crucial na prevenção de acúmulo de proteínas, que poderia levar à formação de edemas, que é o inchaço causado pelo acúmulo de líquidos nos tecidos do corpo, podendo aparecer nas mãos, pernas, entre outras partes. Diante disso, o sistema linfático é vital para a manutenção do equilíbrio homeostático dos fluidos corporais, garantindo um ambiente saudável nos tecidos. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o volume do líquido intersticial. O interstício é as células existentes entre o corpo. E entre as células circula o líquido intersticial, tendo dois tipos de estruturas. Que são essas estruturas? Os feixes de fibras de colágeno e filamentos de proteoglicanos. O que seriam esses feixes de fibras de colágeno? Os feixes de fibra de colágeno se estendem por todo o interstício e as fibras de colágeno são extremamente fortes, fornecendo maior parte da força tensional dos tecidos. Já os filamentos de proteoglicanos são moléculas compostas por aproximadamente 98% de ácido hialurônico e 2% de proteínas. E eles formam uma rede muito fina de filamentos reticulares. O líquido que circula no interstício é o líquido intersticial, que é formado através de filtração e difusão dos vasos capilares sanguíneos. O líquido intersticial também apresenta praticamente os mesmos constituintes do plasma, com uma concentração mais baixa de proteína, pois as proteínas não atravessam com facilidade os poros
capilares sanguíneos. O líquido intersticial também, ele se encontra principalmente entre os espaços, entre os espaços dos filamentos de proteoglicanos, e este gera um conjunto formado pelos filamentos de proteoglicanos e líquido intersticial, que apresenta uma característica gelatinosa chamada de gel tecidual. O que é esse gel tecidual? Que é o líquido intestinal, dessa maneira se difunde por este gel entre os capilares sanguíneos e as células também. E essa difusão permite o transporte rápido através do intestino, mas não é apenas por água, mas também por eletrolitos, nutrientes, oxigênio, dióxido de carbono e algumas outras substâncias. Vou ressaltar aqui também que sobre o volume líquido intersticial, ele varia muito de acordo com o peso da pessoa em um adulto saudável. Representa cerca de 15% do seu peso, que é equivalente aí a 10 a 12 litros de uma pessoa de 70 quilos. E por isso também que falam que não pode uma pessoa menos de 45 quilos fazer a doação de sangue. Boa noite, pessoal. A gente está falando sobre o interstício, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a pressão do controle intersticial, né? A gente vai falar sobre esse tema que é tão importante dentro da fisiologia, né? E o que é ele, né? Primeiramente, a pressão intersticial, né? Ela é crucial, primeiro, para o funcionamento adequado dos nossos tecidos e órgãos. Então, a gente precisa muito entender, né? Por que ela é tão importante, né? Então primeiramente, né? O que a gente precisa entender? O que é essa pressão intersticial, né? Que ela é nada mais, nada menos do que a pressão exercida pelo líquido que se encontra no espaço entre as células do nosso corpo, né? Conhecido como líquido intersticial. Esse líquido, ele é de suma importância, pois ele facilita a troca de nutrientes, né? E resíduo entre os capilares sanguíneos e as nossas células. É interessante também perceber que a pressão intersticial está em equilíbrio com a pressão intravascular, que é a pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos, né? Esse equilíbrio é essencial para a saúde dos nossos tecidos, então. O que a gente precisa ver mais também, né? A gente precisa entender como o corpo controla essa pressão. Então, primeiro, né? Temos esse sistema linfático, como já foi dito antes, e ele é responsável por drenar o excesso de fluido do espaço intersticial. Sem o sistema linfático, esse líquido pode se acumular, levando a problemas como edemas, por exemplo. Em seguida, né, é importante a gente falar também sobre a pressão hidrostática e oncótica, isso mesmo. A pressão hidrostática é a pressão exercida pelo líquido nos vasos sanguíneos, enquanto a pressão oncótica é a causada pelas proteínas que atraem águas para os nossos vasos sanguíneos. Esse equilíbrio entre as duas forças regula o movimento de fluido entre os capilares e o espaço intersticial. Então, assim, por fim, né, a pressão intersticial, nessa parte, né, também é afetada em casos de lesões e inflamações do nosso corpo. E durante uma resposta inflamatória, por exemplo, a pressão intersticial pode aumentar devido ao acúmulo dos fluidos que vai tendo, o que pode causar dor e prejudicar a função tecidual, né? Agora, né, a gente precisa entender a importância clínica do controle da pressão intersticial, né? Existem vários problemas e condições que podem alterá-la, como edemas, linfedemas, e esses problemas podem levar a um acúmulo excessivo de fluidos, causando vários desconfortos e complicações do nosso corpo. Além disso, né, essas doenças como a insuficiência cardíaca, a pressão intersticial, pode se alterar significativamente, né? Pode acabar gerando ali muitas alterações que vai afetar a saúde nossa saúde, ou a saúde de quem tem, né, essas questõezinhas aí. Portanto, entender e controlar a pressão intersticial é essencial para a recuperação e o tratamento de diversas condições. Então, assim, em suma, né, em resumo, a pressão intersticial desempenha um papel fundamental na fisiologia humana, influenciando a saúde dos nossos tecidos e órgãos. O equilíbrio dessa pressão é crucial
e sua desregulação pode levar a complicações sérias. E é isso.